O sol de fim de tarde batia torto nas fachadas antigas do centro de Belo Horizonte, deixando tudo com aquele tom alaranjado de dia cansado. O trânsito engatado, buzinas impacientes, gente apressada atravessando na faixa, vendedores ambulantes gritando ofertas de água gelada, doce, salgado, qualquer coisa que rendesse o dinheiro do pão. No meio da calçada, quase colado à sarjeta, estava o menino vendedor. Devia ter por volta de uns 11, 12 anos. Camiseta desbotada, chinelo gasto, cabelo precisando de corte há muito tempo. Ele carregava uma caixinha improvisada, feita de papelão reforçado com fita adesiva, cheia de balas e chicletes alinhados com um cuidado que contrastava com a bagunça da rua. Os carros paravam no sinal e ele corria de vidro em vidro, sempre com a mesma frase ensaiada, sempre com o mesmo sorriso que tentava esconder o cansaço nos olhos. Na outra ponta da rua, um carrão preto importado se aproximava devagar. Bancos de couro, vidros escuros, roda brilhando. Ele parecia não pertencer àquele cenário de camelôs, barulho de ônibus e cheiro de pastel na chapa. Quando o sinal fechou, o carro parou bem na faixa de pedestres, ocupando mais espaço do que precisava, como se até a forma de estacionar exibisse poder. De dentro, desceu o homem rico. Terno alinhado, relógio que valia mais do que muita casa simples, sapato polido. Ele carregava uma pasta de couro e um ar de pressa misturado com o nojo do entorno, como se aquele pedaço de cidade fosse um incômodo temporário. Mais atrás, quase confundido com o cinza da calçada, estava o Gari. Uniforme laranja, vassoura grossa na mão, carrinho com saco preto já quase cheio. Ele varria com movimentos automáticos, acostumado a ser parte do cenário, não protagonista. Ninguém olhava para ele. Ninguém nunca olhava. Mas ele olhava para todo mundo. Quando viu o carrão preto parar, desacelerou o movimento da vassoura. Havia algo naquele homem que acendeu um alerta antigo dentro dele. Um jeito de descer do carro sem olhar para os lados, como se só ele importasse naquela rua lotada. O sinal ficou vermelho de vez. O menino respirou fundo. Ajeitou a caixinha de balas no braço e foi até o homem. Chegou devagar, com respeito, como quem já está acostumado a receber não de todo tipo, dos mais educados aos mais cruéis. "Moço!" A voz saiu fraca, quase engolida pelo barulho dos ônibus. O homem virou o rosto na direção dele com uma lentidão arrogante. Ajeitou o punho do terno, olhou de cima a baixo o menino, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso. Em volta, a movimentação pareceu diminuir. Algumas pessoas começaram a prestar atenção. Um casal esperando o ônibus. 2 rapazes encostados num poste, mexendo no celular. Uma senhora com sacolas cheias. Olhares curiosos, prontos para assistir a qualquer coisa que quebrasse a monotonia do ponto de ônibus. "Eu não pedi para você chegar perto." O homem disparou, a voz alta o suficiente para os mais próximos ouvirem. O menino engoliu seco, ainda tentando manter o sorriso. "Desculpa, moço. É que eu tô vendendo bala, é baratinho. Se o senhor quiser ajudar." A palavra ajudar pareceu acender algo feio no rosto do homem. O maxilar dele travou. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço do garoto, fazendo com que o menino instintivamente recuasse meio passo. "Ajudar?" Ele repetiu, agora com deboche. "Ajudar vagabundo que fica na rua enchendo o saco dos outros? Vai trabalhar de verdade, moleque." A frase cortou o ar como um tapa. Alguns riram. Outros abaixaram o olhar, fingindo não ouvir. Um dos rapazes no poste soltou um risinho curto, daqueles que não são de humor, mas de maldade compartilhada. O Gari parou de varrer. Ali, naquele instante, pareceu que o tempo entrou em câmera lenta. O menino, sem querer, deixou a caixinha de balas pender demais. Um dos pacotinhos escorregou, caiu no chão e rolou até a beira da sarjeta. O plástico bateu na tampa de um bueiro com um estalo seco que ecoou mais do que deveria, como se a rua inteira tivesse ficado em silêncio só para ouvir aquilo. O homem levantou as mãos teatral,
como se estivesse ofendido por algo muito maior do que uma simples aproximação. "Olha o que você fez! Nem para segurar uma caixinha serve! Por isso que fica aí, pedindo, incomodando todo mundo. Aposto que fatura mais do que muito trabalhador honesto e ainda quer que eu tenha pena." Ele não gritava, mas falava alto o suficiente para cada palavra ser uma sentença pública. A senhora com sacolas murmurou um "coitado" quase inaudível, mas não se mexeu. O casal evitou o olhar, finge olhar o celular. Os dois rapazes no poste zombaram, imitando o menino abaixando para pegar a bala caída. "Vai, pega logo isso aí do chão, antes que eu pise em cima", completou o homem com desdém. O menino se agachou devagar. As mãos tremiam. Ao pegar o pacotinho, deu para ver que a ponta do dedo estava ralada, provavelmente de tantas vezes arrastando a caixinha de um lado para outro da cidade. O rosto dele estava vermelho, mas não era só de vergonha. Era uma mistura de humilhação, raiva contida e algo mais difícil de definir. Do outro lado da cena, o Gary observava, e ele via mais do que todo mundo. Ele reparou na mochila pequena nas costas do menino, furada num canto, mas fechada com cuidado. Reparou na sola do chinelo começando a se soltar. Reparou no jeito como o garoto, mesmo humilhado, olhava não só para o homem rico, mas para algo atrás dele, como se estivesse atento a um perigo que ninguém mais via. Na calçada do outro lado da rua, perto de uma joalheria, dois homens numa moto parada pareciam distraídos, mas o Gary percebeu que eles não tiravam completamente os olhos do carrão preto e dos movimentos do homem rico. Um deles ajeitou o capacete, o outro mexeu em algo por baixo da jaqueta. O Gary sentiu o peito apertar. Sem perceber, a mão dele foi direto ao bolso do uniforme. Os dedos tocaram um pequeno objeto metálico, frio, que ele carregava sempre consigo. Um formato conhecido, pesado para algo tão pequeno. Por um segundo, o metal brilhou rápido quando o tecido do bolso abriu um pouco, mas ninguém reparou. Parecia apenas mais um gesto automático de quem coloca a mão no bolso por nervoso. Só que ele não estava apenas nervoso. Ele estava ligando peças. A humilhação do menino, a arrogância ruidosa do homem rico, a atenção focada da dupla na moto, os olhares desviados, a rua fingindo que não via nada. O homem deu um último passo em direção ao menino e, como se não bastasse, deu um leve empurrão com o ombro, não o suficiente para derrubá-lo, mas para deslocá-lo de lugar, como se estivesse tirando um lixo do caminho. "Some daqui. E se eu te ver encostando no meu carro de novo, eu mesmo chamo a polícia para te levar", disse cada palavra pingando desprezo. Alguns que estavam por perto zombaram. Um rapaz imitou a postura do menino, encolhido, enquanto o outro riu alto repetindo a frase do homem rico. A humilhação virou entretenimento rápido, daqueles que dura poucos segundos na memória de quem assiste, mas que fica para sempre em quem sente na pele. O menino recuou, apertando a caixinha contra o peito. Os olhos dele brilharam, mas ele se recusou a deixar a lágrima cair ali, na frente de todos. Virou o rosto como se estivesse apenas indo embora procurar outro sinal, outro carro, outra chance. Só o Gary viu que, antes de se afastar, o menino lançou mais um olhar rápido para a moto parada do outro lado da rua. Não era um olhar de medo de polícia, nem de vergonha. Era um olhar atento, quase de alerta. O Gary, então, apertou mais forte o objeto misterioso no bolso. O coração bateu diferente, como se reconhecesse uma situação antiga, um padrão perigoso. A rua voltou ao barulho normal. O homem rico virou as costas, ajeitou a pasta de couro, deu uma conferida rápida no relógio caro e caminhou na direção da joalheria, confiante, sem imaginar que alguém o observava com uma mistura de preocupação e certeza silenciosa. Lá do meio-fio, com a vassoura parada, o Gary respirou fundo. Ele sabia, no fundo, que aquela cena não era só uma injustiça. Era um aviso, um começo. E enquanto a câmera imaginária se afastava, captando o contraste gritante entre o poder exibido e a fragilidade ignorada, a voz do narrador se ergue, firme. Se você também sente que essa injustiça foi longe demais, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo.
O gari deu mais uma olhada para o menino, que já se afastava pela calçada, e depois para a moto, que continuava parada, silenciosa, esperando. Mas ninguém ali sabia o que ele realmente viu naquele momento. Porque o que ele descobriu minutos depois mudaria tudo. O bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, acordava cedo. Antes mesmo das padarias abrirem completamente as portas, antes do cheiro de pão quente preencher as esquinas, antes dos ônibus lotados começarem a cuspir trabalhadores apressados, o gari já estava lá, como sempre. Invisível para quase todos, mas essencial para o cotidiano. Seu nome era Elias, mas poucos sabiam. Para a maioria, era só o gari. Um uniforme laranja, uma vassoura pesada e um olhar sempre atento, sempre cuidadoso. Elias tinha aquele tipo de presença silenciosa, daquelas que se confundem com o próprio movimento da rua. A rotina dele começava sempre da mesma forma. Acordava antes do sol, num pequeno quarto nos fundos de uma casa simples que dividia com a mãe idosa, Dona Lourdes. Ela era frágil, com as pernas já não tão firmes e uma tosse que surgia mais nos dias frios. Elias preparava o café dela todos os dias. Água quente, açúcar, um pouco de leite quando o dinheiro permitia. Depois, arrumava o uniforme, dobrava a barra da calça, ajeitava o boné e conferia se o objeto misterioso estava com ele. Não saía sem aquilo, nunca. Era pequeno, metálico, guardado no bolso interno, onde o tecido já estava gasto de tanto toque repetido. Elias sempre passava o dedo sobre o contorno dele antes de sair. Era como um ritual silencioso, um lembrete do passado que nunca desapareceu. Às vezes, sua mãe olhava e perguntava: "Ainda guarda isso, meu filho?" Elias apenas respondia com um sorriso fraco: "Tem coisas que a gente não abandona, mãe." Mas ele mudava de assunto logo em seguida. A vida dele parecia simples, mas tinha profundidades que ninguém imaginava. A caminhada até o ponto de trabalho. Enquanto andava até o centro, Elias observava tudo: as pessoas, os carros, os movimentos estranhos, os sons que fugiam do padrão. Era como se sua mente registrasse cada detalhe, como se tivesse sido treinada para isso. E realmente tinha sido, mas ninguém ali sabia. Os moradores do bairro o cumprimentavam com acenos rápidos. "Bom dia, Elias. Tá puxado hoje?" Ele respondia sempre com gentileza, porque a gentileza era a única moeda que ele tinha em abundância. Quando chegava ao seu trecho, a rua ainda parecia adormecida. O vento da manhã levantava papéis velhos, o chão mostrava os restos de uma noite de movimento intenso. Elias começava a varrer devagar, em movimentos amplos, quase coreografados. E enquanto varria, pensava. Pensava na mãe, pensava no dinheiro curto, pensava no remédio caro que ela precisava. Pensava também no passado, um passado que ainda pesava nos ombros, mesmo que ele tentasse esconder. Elias observava o bairro como quem decifra códigos. Nos ônibus que passavam, percebia quem estava nervoso demais. Nos pedestres que caminhavam rápido demais, percebia quem estava fugindo de algo. Nos camelôs que montavam barracas, entendia quem estava lutando pela vida naquele dia específico. Elias tinha olhos treinados para ler situações. Olhos que já tinham visto coisas que a maioria das pessoas preferia não imaginar. Por isso, na cena da humilhação do menino vendedor, Elias viu algo que ninguém mais viu. Aquele menino não estava só vendendo balas. Ele estava observando a rua, especialmente a moto parada perto da joalheria. E aquilo acendeu um sinal dentro dele: a ligação com o passado. Enquanto varria, a lembrança reapareceu como um flash. Anos atrás, Elias trabalhou como vigia noturno num galpão de transporte. Era bom nisso, muito bom, aliás. Sempre notava algo fora do lugar. Sempre percebia antes de acontecer. Não porque tinha sorte, mas porque tinha o hábito de olhar o mundo com olhos alerta. Mas uma noite mudou tudo. Uma noite em que ele viu demais. Uma noite em que seu olhar salvou vidas, mas também destruiu a dele. Desde então, jurou para si mesmo que nunca mais se envolveria em nada perigoso. Só queria paz, anonimato, rotina.
Ser Gary era isso. Uma vida honesta, longe dos problemas. Mas o objeto misterioso no bolso era a lembrança daquele passado. Era parte de uma promessa. Era parte de um erro, ou de um milagre, que só ele entendia. Elias não era um simples observador. Ele era um homem que carregava um propósito silencioso. A mãe dele dependia dele. O bairro dependia dele, ainda que ninguém percebesse. E, de alguma forma inexplicável, ele sentia que aquele menino vendedor também dependeria. O objeto misterioso aparece de novo. Enquanto varria a calçada próxima ao ponto onde o menino havia sido humilhado, Elias sentiu algo apertar dentro do bolso. O pequeno metal pareceu mais pesado naquele dia, como se reconhecesse o perigo iminente. Ele passou os dedos sobre o contorno familiar. Não tirou do bolso, não ainda. Mas aquilo o fez lembrar do gesto do menino olhando para a moto. Elias levantou o olhar lentamente. A moto continuava lá. Os homens também. Elias franziu a testa. Algo estava errado. A rua ainda parecia normal. Buzinas, gente passando, vendedores reclamando do calor. Mas o coração dele dizia outra coisa. E ele confiava nesse instinto. Sempre confiou. A empatia surge. Enquanto continuava varrendo, passou a pensar no menino. Quem ele era? Onde morava? Por que tinha aquele olhar desperto? Por que pareceu reconhecer um perigo que nem mesmo o homem rico foi capaz de perceber? Elias sentiu uma pontada no peito. Não era só pena. Era um tipo de identificação dolorosa. Ele já tinha sido aquele menino, frágil, humilhado, ignorado, mas com olhos atentos demais para a idade. Talvez fosse isso que incomodou tanto o homem rico. Não era só a pobreza do garoto. Era a força silenciosa que ele carregava nos olhos. E então, aconteceu. Enquanto varria mais um pedaço da calçada, Elias viu algo que ninguém mais percebeu naquela manhã. Uma troca de sinal, um gesto discreto, um olhar rápido dos homens da moto. E o menino vendedor, logo adiante, observando tudo com a respiração tensa. Era como se 3 mundos diferentes estivessem prestes a colidir, e Elias estava bem no meio. O narrador respira fundo antes de revelar o suspense. Mas naquela manhã, ele viu algo que ninguém mais percebeu. O movimento na rua aumentava conforme o relógio avançava. O calor subia do asfalto. Os ônibus ficavam mais cheios. As conversas se misturavam com buzinas e barulhos metálicos. Mas, para Elias, tudo aquilo parecia distante, abafado. Ele permanecia atento, como se o mundo inteiro estivesse prestes a revelar algo. A poucos metros dali, o homem rico caminhava pela calçada como se fosse dono do espaço. A pasta de couro balançava em sua mão. O passo era firme, impaciente, quase soberbo. Cada detalhe nele transmitia a sensação de que nada poderia abalá-lo. Nem pessoas, nem moral, nem perigo. O menino vendedor estava um pouco mais adiante, tentando retomar a rotina. Mas seus olhos continuavam inquietos. Observava a moto próxima à joalheria como alguém que entende mais do que deveria. E mesmo humilhado, ele não fugia. Não parecia querer abandonar o lugar. Havia um propósito silencioso no ar. Elias percebeu isso imediatamente. O passado dele quase gritava dentro da cabeça. A volta à cena da injustiça. O homem rico se aproximou novamente do ponto onde havia humilhado o menino antes. Talvez estivesse indo à joalheria, talvez só passando por ali. Mas ao atravessar a calçada, ele reparou no garoto de novo. E como se a primeira humilhação não tivesse sido suficiente, ele decidiu repetir o espetáculo. "Você ainda está aqui?" disse, com aquele desprezo preguiçoso que machuca mais do que um grito. Algumas pessoas já reconheciam o tom. Pararam para olhar. Outras fingiram continuar andando, mas diminuíram o passo. Era como se o bairro mais uma vez estivesse disposto a assistir, mas não a interferir. O menino tentou desviar, dar espaço. Não queria mais confusão. Queria apenas vender suas balas, talvez ganhar uns trocados para ajudar em casa.
mas o homem rico deu um passo adiante, bloqueando a passagem. Eu falei para você sair daqui. Tá me desafiando agora? A palavra desafiando ecoou exagerada, pesada demais para um garoto tão pequeno. O menino baixou a cabeça. Os ombros dele murcharam de novo. Sua mão apertou a caixinha de papelão com tanta força que parecia capaz de amassar. Elias fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. A lembrança do passado veio como um golpe, um flash da memória que Elias queria esquecer. Ele se viu anos antes, numa doca escura. Um homem sendo injustiçado, acuado, humilhado por alguém com poder. E ele, Elias, sendo o único ali que enxergava a verdade. O único que viu o que realmente estava prestes a acontecer. A voz do agressor daquela noite ecoou na cabeça dele como um fantasma. Você não é ninguém. Fica no seu lugar. Aquela frase marcou Elias profundamente. E agora, décadas depois, ele ouvia quase a mesma cena sendo repetida diante dele. O presente volta com força. O homem rico apontou para o menino, quase tocando o dedo no rosto dele. Gente como você só serve para atrapalhar. E ainda acha que eu devo respeito? Acha que eu devo paciência? As pessoas começaram a cochichar. Nossa, pesado. Mas também, esse menino fica abordando. Eu, hein? Que situação. Mas ninguém se aproximou. Ninguém fez nada. Era como se o silêncio coletivo tivesse se tornado cúmplice da humilhação. A esperança nos olhos do menino. O garoto levantou o olhar por um instante e encontrou os olhos de Elias. Foi rápido, mas Elias sentiu como se aquele olhar tivesse carregado um pedido silencioso, uma súplica pequena, mas urgente. Por favor, não me deixa sozinho nisso. Aquilo atravessou Elias como um corte fundo. Mas ele sabia, se intervisse sem entender tudo, poderia piorar a situação. Para ele, para o menino e até para a mãe dele, que dependia de sua segurança para sobreviver. Ainda assim, o silêncio estava se tornando insuportável. Elias tenta falar. Ele respirou fundo, deu um passo à frente, segurando a vassoura firme como se fosse um apoio. Moço, disse com voz calma, respeitosa. Deixa o menino. Ele não está fazendo mal a ninguém. O homem rico nem virou completamente o rosto. Apenas riu. Uma risada curta, seca, debochada. Ah, claro. O gari resolveu dar opinião agora. É isso mesmo? Vai me ensinar como tratar esse tipo de gente? A palavra esse tipo de gente atingiu Elias e o menino ao mesmo tempo, cada um de um jeito diferente. O insulto estava claro. Não era só contra o garoto. Era contra todos os que vivem na margem. Contra todos os invisíveis. Eu só tô dizendo que... Elias tentou continuar. Não pedi sua opinião. O homem interrompeu, elevando a voz apenas o suficiente para humilhar, não para parecer agressivo. As pessoas ao redor olharam para Elias como se ele tivesse cometido um erro, como se fosse errado tentar defender um menino pobre. O homem rico deu meia volta, deixando claro que não considerava o gari digno de resposta, e então empurrou de leve o menino com um ombro. Outra vez, dessa vez com mais força, o garoto tropeçou. A caixinha voou. As balas se espalharam pelo chão, rolando pelo asfalto quente. Uma delas caiu bem aos pés de Elias. Era como se o universo empurrasse a cena para ele, obrigando-o a enxergar tudo de perto. O passado o invade novamente. O som da bala batendo no chão o fez lembrar do som metálico daquela noite no galpão. O som que antecedeu a tragédia que ele tentou impedir. A respiração dele acelerou. Os dedos tocaram instintivamente o objeto misterioso no bolso. Ele não o retirou ainda, mas o metal parecia pulsar. O passado e o presente se conectavam num nó apertado. Elias sabia. Aquilo não era coincidência. Aquela situação carregava um sinal. Algo grande estava prestes a acontecer. E ele era o único que percebia. O menino olha para Elias de novo. Os olhos dele estavam marejados, mas firmes. E por um segundo, Elias entendeu tudo.
Aquilo não era apenas uma injustiça. Era um pedido de ajuda escondido. E ele era o único que tinha visto isso. Se você acha que essa cena foi pesada demais, deixa seu like e se inscreve para acompanhar o resto. E então, lentamente, a voz mergulha no suspense. E foi quando o Gary percebeu que aquilo não era só uma injustiça. Era um pedido de ajuda escondido. A rua parecia ter voltado ao fluxo normal. Vendedores oferecendo mercadorias, ônibus soltando fumaça, gente apressada andando sem olhar para os lados. Mas para Elias, a normalidade era uma ilusão. Ele sentia que a injustiça contra o menino era apenas a superfície de algo muito mais profundo. O homem rico entrou na joalheria com passos largos, sem olhar para trás. O segurança da porta o cumprimentou como se reconhecesse um cliente importante, abrindo espaço com pressa. O menino passou a recolher as balas que tinham rolado pelo chão, uma por uma. A cada vez que estendia o braço para pegar um pacote, seu olhar se desviava discretamente para a moto estacionada próxima. Elias observava tudo com atenção afiada. Aquele tipo de olhar, o do menino, não era de medo comum. Era o olhar de quem conhece risco, de quem já viu coisa errada acontecendo, de quem sabe ler perigo como se fosse parte da rotina. Elias aproximou-se devagar, fingindo apenas varrer, mas na verdade catalogando a cena. E ali, aos poucos, ele começou a montar o quebra-cabeça. 1. O primeiro detalhe, o sinal trocado. Enquanto varria perto da sarjeta, viu um dos homens da moto levantar sutilmente a mão e arrumar o capacete. Mas não era um movimento casual. Era rápido, marcado, preciso demais. Um gesto para comunicar algo. Elias já tinha visto esse tipo de sinal quando trabalhava como vigia. Era um código simples, usado por quem observava um alvo e precisava avisar o parceiro de que estava tudo pronto. Ninguém ali percebeu. Nem o segurança da joalheria, nem o homem rico, nem os pedestres distraídos. Mas Elias viu. 2. O segundo detalhe. O menino percebeu. Enquanto juntava as balas caídas, o menino olhou para o homem rico entrando na loja e depois para a moto. Em seguida, aproximou-se um pouco mais da entrada da joalheria, como se estivesse protegendo o lugar sem querer parecer protetor. Elias sentiu a espinha gelar. Esse menino sabe de algo. Murmurou para si mesmo, sem mover os lábios. 3. O terceiro detalhe. O objeto no chão. Quando Elias se abaixou para varrer mais um pedaço da calçada, viu algo metálico no chão, bem rente ao meio-fio. Pequeno, discreto, facilmente ignorado por qualquer pessoa comum, mas não por ele. Elias se inclinou, aproximou o rosto sem pegar o objeto. Ele sabia que não deveria tocar nada antes de entender o que estava vendo. Era uma pequena tampinha de plástico preto, dessas usadas para esconder câmeras minúsculas de microgravação. O tipo de coisa que alguém podia deixar cair ao ajeitar algo preso na roupa. E aquele objeto estava exatamente no ângulo onde os homens da moto vinham observando. Elias ergueu os olhos. A moto continuava lá. Os dois homens fingiam olhar o movimento da rua, mas o olhar real estava preso na joalheria. O coração de Elias bateu mais forte. Eles não estão esperando, eles estão se preparando. 4. O agressor tenta calar qualquer suspeita. O homem rico saiu da joalheria alguns minutos depois, agora com um pequeno pacote na mão. Parecia ter comprado algo caro, o tipo de compra que alguém faz sem olhar preço, sem pensar duas vezes. O menino se aproximou dele novamente, desta vez com mais hesitação, mas também com determinação, como se quisesse alertá-lo, mas sem coragem para dizer algo diretamente. O homem rico franziu o rosto ao vê-lo. "Você ainda por aqui?" perguntou irritado. "Vai embora. Não quero você me seguindo." Com o gesto brusco, o homem quase derrubou o pacote que carregava. Ajustou a pasta de couro imediatamente, escondendo mal o nervosismo de quem sabia que estava com algo valioso. Elias observou a cena. Naquele instante, percebeu algo que o deixou ainda mais alerta. Os homens da moto endireitaram o corpo. A tensão subiu.
Eles tinham encontrado o momento certo. 5. A vítima demonstra medo oculto. O menino recuou ao ver o homem rico se afastar, mas seu rosto denunciava algo mais profundo que humilhação. Ele estava com medo por ele, pelo homem rico. Um medo sincero. Um medo que Elias reconheceu imediatamente. Ele sabe quem eles são, sussurrou Elias, olhando para o menino. A rua inteira ignorava o que estava prestes a acontecer. Mas Elias já havia visto esse tipo de cenário muitas vezes, antes de virar gari. 6. Os moradores ignoram as suspeitas. Elias se aproximou de uma senhora que assistia à cena. A senhora reparou naqueles homens na moto? Eles estão estranhos demais. Acho que vão... Ah, meu filho, deixa isso para a polícia. Ela respondeu sem querer ouvir. O povo anda muito desconfiado hoje em dia. Outro pedestre resmungou. O gari tá exagerando. É só motoqueiro esperando alguém. Normal. Elias apertou a vassoura com mais força. Era sempre assim. As pessoas só enxergam o perigo depois. Ele via antes. 7. O gari se mostra mais esperto do que parece. Ele deu um passo para trás, sacando discretamente do bolso o objeto misterioso. Não tirou totalmente, mas deixou parte metálica aparecer entre seus dedos. O objeto brilhou sob a luz. Era pequeno, era pesado. E parecia mais um símbolo do passado dele do que algo útil ali. Mas para Elias, aquilo sempre funcionou como um lembrete, um aviso, uma força silenciosa. Ele respirou fundo. Sua mente encaixava tudo como um quebra-cabeça de segundos. Humilhação, moto suspeita, tampinha de microcâmera, olhar de alerta do menino, o homem rico carregando algo valioso na mão, o bandido esperando o momento exato de agir. Tudo apontava para uma única conclusão. Um roubo estava prestes a acontecer. E ninguém via isso. Ninguém. A não ser o menino e o gari. A câmera imaginária se aproxima do rosto de Elias, tenso, decidido. E foi nesse instante que ele viu a segunda coisa que ninguém percebeu. E dessa vez era grave. O calor do fim da manhã deixava o ar pesado, quase viscoso. O burburinho da rua continuava igual, mas para Elias tudo parecia mais silencioso, como se o mundo segurasse a respiração antes de algo inevitável. Ele sabia, no fundo do peito, que estava prestes a testemunhar o momento exato em que tudo mudaria. O menino vendedor estava parado na calçada, segurando a caixinha de balas com força, os olhos fixos na joalheria. Ele não piscava, não respirava direito. Parecia pronto para se mover a qualquer instante, como um gato de rua sempre alerta. Os homens da moto continuavam na mesma posição, mas agora havia algo diferente. Os corpos estavam tensionados, não relaxados como antes. Eles não esperavam mais, eles se preparavam. E o homem rico? Ele caminhava despreocupado, segurando o pacote recém-comprado com arrogância, como se fosse impossível alguém ousar tocá-lo. Elias mexeu no objeto misterioso no bolso, um gesto quase automático quando o instinto gritava perigo. Ele não retirou o objeto, mas o peso metálico parecia pulsar na palma da mão, trazendo de volta lembranças antigas. Ele já tinha estado em situações assim. E sempre terminava mal quando ninguém acreditava nele. O momento da virada. O semáforo fechou. Um ônibus fez uma curva pesada, cobrindo parte da visão da calçada por alguns segundos. As pessoas começaram a atravessar. O segurança da joalheria virou-se para falar com alguém no interior da loja. E foi nesse pequeno instante, nesse corte de movimento, que tudo aconteceu. A moto ligou silenciosamente. O homem na garupa deslizou a mão por baixo da jaqueta. O menino arregalou os olhos. Elias sentiu o coração parar por um segundo. Não. Agora não. Murmurou num fio de voz. O ônibus seguiu adiante, liberando a visão da calçada justo no instante em que a trama explodiu. O roubo começa. O garupa saltou da moto em um movimento rápido, preciso, quase coreografado. Ele correu direto para o homem rico, que nem teve tempo de virar completamente o rosto. Passa o pacote.
ordenou o ladrão, a voz baixa, mas cortante. O homem rico, surpreso, empalideceu. Tentou recuar, mas o ladrão puxou sua pasta de couro com força suficiente para derrubá-lo de joelhos. As pessoas gritaram. Alguns correram, outros ficaram paralisados. A senhora com sacolas deixou tudo cair no chão, boca aberta. Mas ninguém fez nada. Ninguém, além de dois. A injustiça atinge o auge. O ladrão deu um empurrão tão forte no homem rico que ele caiu sentado na calçada, com o olhar perdido entre o pânico e a indignação. Seu relógio caro deslizou pelo pulso. Sua pasta quase abriu no chão. Eu chamo a polícia! Ele gaguejou desesperado. O ladrão riu. Chama. Vai dar tempo não. A humilhação que ele havia imposto ao menino agora se voltava contra ele, multiplicada. Seu olhar arrogante se transformava em medo puro. Um medo que Elias reconhecia bem. E antes que o ladrão pudesse fugir com o pacote, algo inacreditável aconteceu. O menino entra em ação. O garoto, que estava a alguns metros atrás, largou a caixinha de balas no chão e correu com determinação. Ei! Gritou, mas sua voz saiu mais forte do que qualquer um esperava. Não! O ladrão virou o rosto rápido, surpreso com a coragem inesperada. O menino pequeno e magro não tinha força para derrubar um adulto, mas tinha velocidade e tinha a vantagem de ter percebido tudo antes. Ele se jogou na direção do ladrão no momento exato em que o homem ia subir na moto para fugir. Não o derrubou, mas conseguiu agarrar o pacote que estava sendo roubado. O impacto foi suficiente para atrasar a fuga, e isso mudou tudo. O pacote rasgou um pouco, revelando dentro dele uma caixa de joias recém-compradas. Coisa cara. Coisa que chamava a atenção de criminosos preparados. O garupa tentou puxar o pacote de volta. O menino segurou firme, mesmo sendo arrastado pelo braço. As pessoas gritavam, mas ninguém ajudava. Só um corpo se moveu com decisão real. Elias corre. A vassoura caiu no chão. O mundo pareceu mais lento. As pernas do gari se moveram antes mesmo que ele pensasse. Ele correu. Correu como se estivesse voltando no tempo. Como se aquela rua fosse o galpão de anos atrás. Como se pudesse, dessa vez, evitar o pior. Sua mão foi ao bolso outra vez, sentindo o objeto misterioso pressionar contra a palma. Como um detonador emocional, como um lembrete de quem ele já foi. Ele gritou, "Larga o menino!" O ladrão virou-se irritado e ameaçou o garoto. "Solta isso ou eu!" Mas ele não terminou a frase. Porque o menino, com toda a força do mundo, deu um puxão que o desequilibrou. E foi nesse exato momento que Elias chegou. O objeto revelado apenas para o leitor Elias não tirou o objeto do bolso ainda, mas o pouquíssimo da borda metálica que apareceu brilhou forte no sol. O ladrão viu o movimento periférico e congelou por um segundo. Elias não era só um gari correndo. Havia algo no olhar dele, uma autoridade antiga, uma postura que não combinava com o uniforme laranja, uma postura que dizia, "Eu já enfrentei gente como você." A situação se agrava. De repente, o ladrão largou o pacote e correu para a moto. O piloto acelerou com pressa, e os dois sumiram entre os carros antes que alguém conseguisse pegar placa ou sinal. O barulho do motor desapareceu. O silêncio tomou conta. O menino respirava rápido, ainda segurando o pacote rasgado. O homem rico estava no chão, assombrado, ofegante, sem entender como tinha sido salvo por quem ele mais humilhou. Elias se abaixou devagar, olhando ao redor com olhos treinados. "Eles vão voltar", murmurou para si mesmo. Algo dizia que aquela tentativa de roubo não era tudo. Algo estava errado demais. E então, no instante em que ele olhou para a lateral da joalheria, viu um reflexo na parede. Algo pequeno, mas significativo. Era a segunda coisa que ele tinha percebido antes, e aquilo faria toda a rua tremer. Se fosse você no lugar dele, o que faria? Comenta aqui embaixo. Mas o que estava escondido faria toda a rua tremer. O silêncio que ficou depois da fuga dos ladrões era estranho, espesso, desconfortável.
As pessoas ainda estavam chocadas com o que tinham acabado de ver. O homem rico humilhado, o menino salvando o pacote, a moto sumindo entre os carros e o gari correndo como se tivesse treinado a vida inteira para aquilo. O menino ainda segurava a caixa rasgada, respirando rápido. O homem rico, sentado no chão, tentava recuperar a dignidade perdida, ajeitando o terno, olhando ao redor com raiva, mas também com algo novo nos olhos: medo. Elias, por outro lado, estava firme. Ele olhava tudo com aquela calma tensa de quem já tinha visto muito mais do que gostaria. Seus olhos percorriam as janelas, os reflexos nos carros, as sombras que se moviam rápido demais na rua. Ele não só observava, ele lia a situação, porque ele já esteve em cenários assim. E agora, o passado voltava com força, o reflexo que revelou tudo. Na parede lateral da joalheria, Elias havia visto um pequeno reflexo, algo que só alguém muito atento perceberia. Um flashzinho de luz, quase imperceptível, vindo de cima da marquise. Ele se aproximou devagar. Ali, semi-oculta entre cabos e sujeira acumulada, havia uma pequena câmera quebrada. Não uma câmera da loja, não uma câmera pública. Era uma microcâmera portátil, daquelas usadas por quadrilhas para estudar movimento e rotina de clientes ricos. Alguém tinha colocado aquilo ali horas ou dias antes, e isso significava apenas uma coisa: o roubo não era improvisado, era planejado, e o homem rico era o alvo. Elias segurou a base da câmera, analisou o fio rompido. Não tocou muito, apenas confirmou o que já suspeitava. "Eles voltam", murmurou. O menino ouviu. O menino entendeu. O homem rico não. O menino revela um detalhe-chave. O garoto se aproximou tímido, mirando o chão. "Moço, eu tentei avisar", disse quase sussurrando. Elias abaixou o corpo para ficar na altura dele. "Você viu antes, não viu?" perguntou de forma suave. O menino assentiu. Eles estavam ali desde cedo. Ficavam olhando todo mundo. Mas só ficaram atentos quando aquele homem saiu do carro. Apontou discretamente para o homem rico, ainda sentado no chão. "Eu vi eles mexendo numa câmera, mas fiquei com medo de falar." Elias sentiu o estômago virar. A percepção do menino era extraordinária. "Como você percebeu isso?" Elias insistiu. O menino olhou para os lados e respondeu baixinho. "Eu vendo bala, moço. Eu vejo tudo." Esse "eu vejo tudo" bateu forte dentro de Elias, como se escutasse sua própria versão infantil falando com ele no passado. Flashback curto. O passado aparece. A visão dele escurece por um instante e a memória surge como um filme antigo. Um galpão grande, barulho de máquinas, caixas sendo carregadas, homens discutindo, uma suspeita, um perigo crescente. E Elias, mais jovem, percebendo tudo antes de qualquer um. Ele avisou. Eles riram. Ele insistiu. Disseram que era exagero. Horas depois, o acidente que ele tentou evitar explodiu em consequências terríveis. A culpa o perseguiu por anos. Aos poucos, ele deixou a profissão. Virou gari. Escolheu uma vida silenciosa, invisível, longe de decisões graves. Achava que jamais seria colocado numa posição como aquela de novo. Mas a vida não funciona assim. O objeto misterioso ganha significado. O menino olhou para a mão de Elias. "Moço, o que é isso aí no seu bolso?" Elias congelou por um segundo, porque a borda metálica do objeto tinha ficado à mostra quando ele se agachou. Era pequeno, redondo e brilhante, algo que não combinava com o uniforme de gari, nem com o ambiente sujo da rua. Ele puxou o objeto para dentro do bolso rapidamente, mas o menino já tinha visto o suficiente. O homem rico, curioso, também reparou. "Ei", disse tentando se levantar. "O que você estava segurando ali?" Elias ficou em silêncio. A pergunta não era simples, porque aquilo não era um acessório qualquer. Era um distintivo antigo, desativado,
sem validade legal há anos, mas que ele guardava como lembrança do que tinha sido, do que tentou impedir, do que não conseguiu salvar. O passado prendeu na garganta dele como um nó, mas o menino sorriu, pequeno, compreensivo, como se tivesse entendido algo que nem ele mesmo sabia explicar. Você não é só gari, né? Disse com uma voz baixa, quase confidencial. Elias desviou o olhar. Não respondeu. Não precisava. O agressor entra em pânico silencioso. O homem rico finalmente se levantou. Arrumou o terno, pegou a pasta e o pacote rasgado. Ele tentava manter a compostura, mas estava tremendo. E quando viu Elias observando a câmera escondida, viu o menino falando baixo com o gari, viu a moto desaparecida. Ele percebeu algo que não queria admitir. Alguém estava atrás dele. E o gari sabia mais do que parecia. Você viu esses homens antes? Perguntou o homem rico, a voz trêmula. Elias demorou alguns segundos antes de responder. Vi. E por que não avisou? Ele rebateu, agressivo e assustado ao mesmo tempo. Elias encarou o homem com uma calma firme. Porque ninguém me escuta. Isso não faz sentido, o homem exclamou. Mas fazia. Elias, o menino, e qualquer pessoa invisível naquela rua sabiam muito bem. Novas pistas surgem. Elias caminhou até uma lixeira próxima. Algo chamava sua atenção ali. Revirou rapidamente e encontrou um pedaço de papel amassado, com marcas de graxa e números anotados. Era uma lista. Endereços. Horários. O nome do homem rico circulado de vermelho. O rosto de Elias endureceu. Eles vão voltar, e não foi por acaso. O menino engoliu seco. O homem rico empalideceu. A rua parecia menor, mais fechada, mais ameaçadora. A revelação parcial. Elias finalmente tirou o objeto do bolso, sem mostrar completamente o distintivo, mas deixando o suficiente para que apenas o menino entendesse. O metal brilhou de novo. O menino arregalou os olhos. Então, o senhor já trabalhou com isso? Elias respirou fundo. Já tentei impedir injustiças antes, respondeu olhando para o passado que latejava dentro dele. E errei uma vez que não esqueço até hoje. O menino comprimiu os lábios e respondeu com uma força inesperada. Dessa vez, não vai errar. O homem rico olhou de um para o outro, confuso e vulnerável, sem compreender completamente a conexão que se formava ali, mas percebendo que dependia deles. Elias levantou o olhar para o alto. O sol bateu no metal da câmera quebrada. Um aviso silencioso. Algo muito maior estava acontecendo, e a rua inteira estava no centro disso. E foi quando ele tirou o objeto do bolso, que a verdade começou a doer em alguém. O vento mudou. Foi sutil, mas Elias sentiu primeiro. O ar ficou mais pesado, mais denso, como se avisasse que a rua estava prestes a ver algo que ninguém ali imaginava. O menino ainda segurava a caixa de joias rasgada, protegendo o conteúdo com cuidado impressionante para alguém tão pequeno. O homem rico, mesmo tentando manter a pose, tremia, não de raiva, mas de um medo que ele nunca tinha sentido antes. O medo de perceber que não era tão intocável quanto pensava. E ali, entre os três, só Elias parecia enxergar o quadro completo. Ele guardou novamente o objeto misterioso no bolso, o distintivo antigo, mas aquela breve revelação já tinha causado impacto. A postura dele mudou. O jeito de observar mudou. Até o ar ao redor dele parecia diferente. Ele não era apenas um gari. Ele era alguém que já tinha visto esse tipo de operação antes. E ao contrário de todos ali, sabia ler sinais como se fossem legendas de um filme. A análise começa, e ninguém entende como ele enxerga tanto. Elias caminhou até a parede lateral da joalheria, onde a microcâmera quebrada ainda refletia a luz. Isso aqui, disse com a voz baixa mas firme, não caiu por acidente. O homem rico se aproximou engolindo a seco.
O que isso tem a ver comigo? Eu só vim comprar... Justo. Elias interrompeu. E é por isso que você virou alvo. Eles sabiam que o Senhor viria hoje. O homem arregalou os olhos. Como assim sabiam? Elias levantou o pedaço de papel que havia encontrado na lixeira. Seu nome está aqui. Endereço, horários. E a joalheria, marcada com um círculo. Isso é preparo, não acaso. O homem ficou sem reação. Já o menino observava tudo com atenção absoluta, como se estivesse aprendendo uma língua nova, a língua dos detalhes que ninguém vê. A comunidade começa a se aproximar. Aos poucos, as pessoas, antes dispersas, com medo, confusas, começaram a se juntar ao redor. O que está acontecendo? A joalheria está envolvida? Foi tentativa de sequestro? Quem são aqueles homens? Esse menino salvou o homem rico mesmo? O burburinho crescia, mas quando Elias levantou a mão, pediu silêncio de um jeito simples. Algo inesperado aconteceu. As pessoas obedeceram. Porque havia algo na postura dele, um respeito silencioso, uma autoridade que ninguém sabia explicar, mas todos sentiram. O agressor se descontrola, com palavras, não com força. O homem rico, tentando desesperadamente recuperar sua posição social na situação, começou a falar alto. Isso é um absurdo. Isso é falha de segurança. Eu sou cliente antigo, gasto muito aqui. Exijo proteção. Exijo respostas. As pessoas torceram o nariz. Ele havia sido vítima, sim, mas ainda era o mesmo homem arrogante de antes. Elias virou-se para ele. O senhor não percebeu, né? Disse com calma. Eles não estavam atrás da loja, estavam atrás do senhor. O homem abriu a boca, mas nada saiu. Porque agora ele realmente entendia. A vítima revela o detalhe que faltava. O menino respirou fundo e com coragem disse: Eu vi eles fotografando o carro do senhor mais cedo. A revelação caiu como uma bomba. O homem rico virou-se com incredulidade. Fotografando meu carro? Sim. O menino confirmou. Um deles até abriu a mochila como se fosse pegar água. Mas tinha uma câmera lá dentro. Eles estavam seguindo o senhor desde cedo. Elias assentiu. A peça final se encaixava. Eles sabiam o que você compraria hoje, completou o gari. O homem rico apoiou-se na parede, desnorteado. O objeto misterioso se conecta com a injustiça Elias. Então, tirou o objeto do bolso. Desta vez, de forma clara. Era seu distintivo antigo, desgastado, arranhado, sem validade, mas ainda reconhecível. Uma relíquia de quem ele tinha sido. Um funcionário de segurança altamente treinado, especializado justamente em análises de risco urbano e comportamento suspeito. Um especialista invisível. A multidão murmurou. O homem rico arregalou os olhos. O menino sorriu, como se aquilo confirmasse tudo o que ele já suspeitava. Elias ergueu o distintivo na altura do peito. Eu não uso isso mais. Não oficialmente. Mas aprendi coisas que não se esquecem. E hoje isso salvou sua vida. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Provas começam a surgir. Um rapaz que filmara parte do ocorrido se aproximou, mostrando a gravação no celular. Moço, olha isso aqui. Peguei quando eles estavam olhando para a joalheria. O vídeo mostrava claramente um dos motoqueiros falando ao celular e fazendo o gesto do capacete. O sinal que Elias tinha visto. Outra testemunha se aproximou. Eu vi eles parados ontem também. Estranho demais. Uma terceira. Acho que vi esses caras semana passada de longe. As peças se juntavam. Era inegável. O agressor, de soberbo a desesperado. O homem rico começou a tremer. Isso quer dizer que eles vão tentar de novo? Elias respondeu de forma direta. Sim, e não vai demorar. O homem recuou um passo, perdido, vulnerável, sem saber como reagir. E toda a rua, toda aquela gente que antes fingia não ver nada, agora olhava para Elias como se ele fosse a única pessoa capaz de controlar a situação. O respeito surge onde antes havia invisibilidade. Um senhor aproximou-se e colocou a mão no ombro de Elias.
Meu filho, você viu tudo isso antes de acontecer? Sozinho? Elias não respondeu. Não precisava. O menino então deu um passo à frente. Levantou a caixinha de balas amassada como se fosse um troféu improvisado. Ele viu, disse com firmeza. E se não fosse ele? E se eu não tivesse visto também? O menino não terminou a frase. Não precisava. A rua inteira entendeu. Elias confronta a verdade, direto, sem rodeios. Ele se virou para o homem rico. Aconteceu uma injustiça hoje. Você humilhou um menino, e ele salvou sua vida, mas a injustiça maior ainda não foi revelada. Esses homens, eles não desistiram. O homem engoliu seco. O que você quer dizer? Elias respirou fundo. Eles estavam estudando sua rotina, te seguiram, sabiam que estaria aqui. E ainda tem algo que você não sabe. As pessoas se aproximaram. O menino prendeu a respiração. O homem rico agarrou a pasta como se fosse um escudo. E então, Elias completou. Hoje, o ataque só não deu certo porque 2 pessoas que você tratou como invisíveis estavam olhando por você. Um silêncio gigantesco tomou conta da calçada. Mas ninguém imaginava que ainda faltava a parte mais chocante. A rua inteira parecia suspensa no ar. Não era mais apenas um cenário de confusão. Agora havia expectativa, tensão, curiosidade. Algo estava prestes a ser revelado, e todos sabiam que Elias, o gari invisível por quem ninguém dava nada, era o único capaz de ligar todas as peças do quebra-cabeça. O menino segurava sua caixinha amassada como se fosse um símbolo de resistência. O homem rico, antes arrogante, agora estava pálido, respirando fundo, incapaz de fingir força. E Elias, no centro de tudo, finalmente pronto para um silêncio profundo. E então, Elias começou a verdade explode. Vocês acham que começou ele, mas não deu. Aquilo foi apenas um teste. Como assim teste? Eles vão voltar mesmo? Meu Deus do céu. Os homens da moto estavam gravando tudo. Cada reação, cada movimento. Eles queriam ver quem interferiria e quem não faria nada. O menino arregalou os olhos. O homem rico engoliu seco. Eles viram você cair. Elias apontou para o homem rico. Viram seu desespero. Viram a rua inteira calada. E viram... Ele olhou para o menino. Viram você impedir o roubo. O menino respirou fundo, confuso e orgulhoso ao mesmo tempo. Elias completou. E isso tornou você um alvo também. O menino empalideceu. A mãe de alguém na multidão colocou a mão na boca. Outros deram um passo para trás. O homem rico olhou para o garoto como se finalmente entendesse a gravidade da situação. Mas como assim? Um alvo? Perguntou o homem rico com a voz tremendo. Elias suspirou. Esses homens não gostam de testemunhas corajosas. Hoje você não foi só humilhado, foi marcado. O menino apertou a caixinha no peito. E então veio a revelação final. A conexão entre o menino e o homem rico. Elias olhou para o garoto com gentileza. Você percebeu os assaltantes antes de todo mundo. Observou, vigiou, entendeu. Sabe por quê? O menino balançou a cabeça, sem saber o que responder. Elias então apontou para o carro importado, reluzindo sob o sol quente. Porque você já viu esses homens antes, na sua rua. O menino arregalou os olhos. Como o senhor sabe? Elias sorriu de canto. Porque você olhou para eles com a certeza de quem já reconheceu perigo antes. E porque você não correu. Crianças que nunca viram perigo, correm. Você não correu. Você analisou. O menino mordeu o lábio inferior. O olhar dele mudou, de medo para tristeza. Moço, eles estavam rondando a casa da minha mãe. Tem dias já. A revelação caiu como uma bomba na multidão. Meu Deus! Eles estavam atrás dele? Eles iam atacar o menino? Elias pôs a mão no ombro do garoto. Não, garoto. Eles nunca foram atrás de você. Eles estavam atrás de quem passava lá. De quem chamava a atenção.
de alguém que tivesse algo valioso, ou que parecesse fácil de seguir. E então, Elias virou-se lentamente para o homem rico. Eles estavam seguindo você. E encontraram o menino no caminho. Usaram a rua dele como ponto de observação. O homem rico ficou sem chão. Elias continuou. E quando eles viram você humilhando o menino, tiveram certeza de que ninguém jamais imaginaria uma conexão entre vocês dois. Só que eles estavam errados. Elias olhou para o menino com orgulho silencioso. Você viu o que ninguém viu e impediu um crime. As pessoas começaram a aplaudir o menino, um aplauso tímido no início, mas que cresceu até ecoar por toda a calçada. O menino abaixou a cabeça, emocionado. A queda moral do agressor. O homem rico, completamente destruído por dentro, aproximou-se do menino. Ele abriu a boca algumas vezes, sem conseguir encontrar palavras. O orgulho que sempre carregou parecia ter evaporado. Garoto, eu... Não precisa agradecer, moço, o menino disse, embora sua voz tremesse. Eu só fiz o que era certo. Mas Elias balançou a cabeça. Não, garoto, ele precisa sim. O homem rico, sem saída, sem desculpas possíveis, fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou na frente do menino. A rua prendeu a respiração. Me desculpa, disse ele com a voz embargada. Eu te tratei como lixo. Te humilhei, te machuquei. E você salvou minha vida. O menino piscou, tentando entender a cena surreal. Elias observava tudo em silêncio, não com orgulho do homem rico, mas com alívio pelo menino finalmente receber um mínimo de dignidade. O gesto final do gari, marca registrada do canal, Elias colocou a mão no ombro do homem rico e disse: pedir desculpas é o começo, mas ajudar é a continuação. O homem levantou-se devagar, ainda abalado, e olhou para o menino. Qual é seu nome? Perguntou. Caio, respondeu o garoto. O homem respirou fundo. Caio, a partir de hoje, você nunca mais vai vender bala no sol quente. Vou ajudar você e sua família como eu puder. É o mínimo que posso fazer. As pessoas ao redor começaram a chorar discretamente. O menino levou a mão ao rosto, emocionado. Elias sorriu, finalmente. E então, como se fosse parte do destino, ele tirou o distintivo antigo do bolso, encarou-o por alguns segundos e o devolveu ao lugar. Justiça não é ter poder, disse ele olhando para a multidão. É usar o que você vê, para proteger quem ninguém vê. O sol bateu nas costas de Elias, iluminando o uniforme laranja. As pessoas o encaravam de um jeito diferente agora. Não como um gari invisível, mas como alguém que carrega grandeza sem precisar dizer. O menino abraçou Elias. O homem rico agradeceu outra vez. E a rua, pela primeira vez, enxergou quem sempre esteve ali. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que você aprendeu com esse final. Quer mais histórias assim? Porque no fim, não existe trabalho pequeno, existe gente grande,